é possível. Creio, Senhor. Creio, Creio, Senhor. Senhor Deus, nos colocamos uma vez mais na Tua presença para adorar, glorificar o nome do Senhor e encontrar a vontade do Senhor para todas as coisas no que diz respeito à nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra. Pai, nos ajude a estar no centro da Tua vontade perfeita e nunca errarmos o alvo, Senhor, porque errar o alvo seria pecado. Não nos deixe errar o alvo, ajuda-nos a estarmos no alto, santo, sublime caminho, aonde não há toleiros, embaraços, mas aonde reina somente o Espírito Santo, onde reina a Tua vontade perfeita. Pai, já foi tão bom cantar esses louvores que cantamos, ouvir essas apresentações ao Senhor que acabamos de ouvir, sobre as nossas vidas. Abençoe-nos, nos ajude, e se porventura falhamos, erramos em alguma coisa, nos perdoe, Senhor, para que nada venha atrapalhar o perfeito entendimento, a perfeita, sóbria adoração em espírito, como acabamos de ter, e em verdade, como iremos ter agora, que é sobre as bases da Tua palavra, Senhor. Eu entrego essa congregação aos cuidados do Senhor mais uma vez. Venha nos ensinar e nos apacentar, pois queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. O Senhor abençoe a todos. O Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5. Eu vou tomar esse texto. Quero também tomar algumas referências aqui na mensagem. Algumas referências nessa Bíblia. Esse Novo Testamento que foi imprimido pela editora da mensagem, rotulada Bíblia Prana de Estudo Devocional. Achei muito interessante, porque traz os pensamentos e comentários não teológicos acerca de muitos textos, mas traz aqui os pensamentos do irmão Brana, e nada melhor do que ter os pensamentos do mensageiro, que é o profeta enviado da era. Mas nós vamos fugir aqui um pouquinho hoje da característica sermão. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o cristão e o dinheiro. Tiago, capítulo 5, verso 1. Tiago 5, verso 1 diz assim: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama.
e os clamores dos que ceifaram entraram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Senhor Deus, Pai querido, tua Bíblia é um livro muito perfeito, com conselhos muito perfeitos, para aqueles que desejam viver a justiça, a prudência, para aqueles que desejam trilhar os caminhos santos do Senhor. Vai dar-nos bom entendimento aqui nessa noite e dar-nos pensamentos, diálogos, conversas, conselhos bíblicos, conselhos aqui embasados no que diz o anjo da era, que possa trazer mais visão espiritual, mais sensibilidade em nossos corações, mesmo tocante a esse assunto que tem laçado, destruído o mundo que nós vivemos, que é o dinheiro, Senhor. O dinheiro tem destruído a nossa sociedade, o dinheiro tem destruído muitas famílias, o espírito, Pai, do capitalismo tem entrado de uma maneira tão forte nos corações de muitos, e muitas vezes até muitos cristãos, que a tua palavra disse que estas coisas servirão para fogo na carne nos últimos dias, para grande tribulação. Dê-nos prudência e sabedoria ao lidarmos com essas coisas, para não pecarmos e entristecermos o Espírito Santo. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Interessante, existem outras referências mais na Bíblia, que nós encontramos, se não me engano, é o apóstolo São Paulo, dizendo que muitos em busca do dinheiro em abundância, em busca das riquezas aqui neste mundo, Paulo disse que eles caíram em muitos laços de tentações. E isso porque quando o homem começa a pautar a sua vida só em busca do dinheiro, e não sabe lidar com isso, coloca seu coração, seu espírito, coloca o amor nisso, Paulo disse que ele cai em muitos laços, e Tiago escreve falando que o ouro que ele ajunta, a prata, os bens que ele consegue, acabam enferrujando, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Quer dizer, muitas pessoas, eu não digo que perderão a salvação por causa de dinheiro, mas eu digo que sofrerão severos rigores, duras consequências, e podendo até mesmo perder o seu arrebatamento por causa dessa coisinha que nós não gostamos de falar, que é o dinheiro, que Deus já advertiu. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, pode ser a raiz, pode ser não, ele disse, é a raiz de todos os males. O apego a essa prata, a esse ouro, a expressão usada pela Bíblia para definir dinheiro naqueles dias, o apego a isso que poderia ou deveria servir de bênção para os cristãos, a Bíblia diz, pode se tornar na vida mesmo de um cristão raiz de muitos problemas. Dinheiro divide muitas boas famílias. Dinheiro muitas vezes fazem irmãos da mesma carne, sangue, fruto do mesmo ventre, deixar de se comunicar e falar um com o outro. Dinheiro muitas vezes
traçam campos de guerra, como estamos vendo agora mesmo na Venezuela, diversas explicações e mais explicações para as crises, mas na verdade há um interesse político por detrás, que se chama petróleo, que se chama dinheiro. Aí você tem muita gente interessada na fortuna que há na Venezuela, que é o petróleo. Então, o interesse, o amor ao dinheiro, por querer mais e mais, aquela sede, a fome insaciada pelo dinheiro, pode trazer inimizades, discórdia, pode fazer irmãos se tornarem grandes inimigos, pode trazer guerras em muitos países, derramamento de sangue, como já aconteceu ao longo da história. Quantos países entraram em guerra, foram invadidos, e por detrás nós sabemos que o desejo, o objetivo de quem estava envolvendo diretamente naquela guerra era unicamente dinheiro. Então, o amor ao dinheiro traz condenação. Quando eu falar aqui hoje sobre condenação, não pense no inferno, pense em perturbação, pense em inimizade, pense em coração se condenando, pense em aquela pessoa que nunca consegue ter paz, nunca consegue desfrutar da perfeita paz que Jesus Cristo tem para dar. Não tem uma vida tão cheia de condenação como esta, uma pessoa que não tem paz. Paz para dormir, paz para saudar, paz para abraçar. Não tem paz. Então não pense em condenação como lago de fogo e enxofre, porque você não faz parte desta face, lago de fogo e enxofre. Haverão muitos, sim, no lago de fogo e enxofre por causa do dinheiro, mas não fazemos parte desse grupo. 1 Coríntios 6, versículo 9, a Bíblia diz que não erreis, os idólatras, os adúlteros, os maldizentes, os avarentos, e assim segue, não herdarão o reino de Deus. A avareza é a má administração, é o lidar com finanças, com as coisas materiais aqui nessa terra, de maneira imprudente. O que é lidar com dinheiro, com bens de maneira imprudente? É você deixar Deus do lado de fora da sua administração. Quando deixamos Deus do lado de fora da nossa administração, nós estamos lidando com o dinheiro de maneira imprudente. E lidando com ele de maneira imprudente, nós iremos amá-lo. E amando-o, nós iremos apegar muito a ele, fazer de tudo que pudermos e até mesmo que não pudermos, quando ele se tornar um Deus naquele coração, um ídolo naquele coração, porque o dinheiro pode se tornar também um ídolo no coração das pessoas. Por conta do dinheiro, você pode correr o risco de perder grandes bênçãos de Deus. Por conta do dinheiro, você pode sacrificar o que é mais importante: a adoração, a presença de Deus, o cultuar a Deus, a família, e vai. Você pode ampliar muito e muito. Quantas coisas você sacrifica por conta do dinheiro e não sacrifica por conta de Deus? Sacrifica por conta do dinheiro e não sacrifica por conta da igreja. Se sacrifica por conta do dinheiro, mas não sacrifica por conta da mensagem, por conta da Bíblia. Quer dizer, isso mostra quem está entre você e Deus. O profeta diz: teu Deus, ou idolatria, é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, e aquilo passa a ter o primeiro lugar na sua vida. Aí eu digo, condenação. Muitos ao longo da história alcançaram essa perturbação, essa condenação. Se nós olharmos para a história de Pompeu, por exemplo, quando explodiu o vulcão de Vesúvio, você vê quantas pessoas morreram, diz a história, por conta de quê? De dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o não aceitar perder para ganhar a própria vida, levou muitos a serem queimados. Quando estavam liberando a cidade, quando estavam em fugas, aqueles que mais bens, mais pertences tinham, eles acharam que dariam tempo de voltar, encher as suas carruagens de ouro,
de ir até o prédio da Bolsa de Valores e retirar as suas ações. Acharam que ia ter tempo para poder ir ao banco da cidade, aqueles que emprestavam o ouro, a prata, dos ricos a juros, e encher as suas carruagens com seu ouro. E quando eles saíram para fazer isso, queimou eles a bolsa, o banco, queimou eles com todo aquele mundo capitalista, aquele mundo materialista daqueles dias ali. Por quê? Porque o coração deles estava naquilo, e eles pereceram junto com aquilo que o coração deles estavam postos. Quer dizer, a imprudência, a falta de sabedoria, vai levar muitos, assim como levou em Versúvio, vulcão de Versúvio, ou em Pompéu, serem também destruídos. A avareza deles os deixou presos, digamos assim, ao Armagedon, à chuva de fogo daqueles dias. Será que o que Deus tem te dado como bênção vai servir para te deixar preso no Armagedon? Porque dependendo da maneira que agimos e como retemos, o que Deus, entre aspas, tem nos concedido, servirá apenas para nossa perturbação debaixo do Armagedon, como foi na cidade de Pompéu. Muitos foram perturbados, queimados, muitos morreram ali, sucumbiram com aquela cidade, por causa da sua avareza. A avareza da mulher de Ló, por exemplo, foi decisiva para ela virar uma estátua de sal. Ela não estava preparada para perder. E às vezes nós não estamos preparados para abrir mão, preparados para renunciar, preparados para perder. E hoje nós ouvimos sobre a mulher sábia aqui nessa manhã, tanto a mulher e mulher igreja. Ruth, um exemplo da mulher sábia, ela renunciou. Ela estava disposta a perder, como disse Jesus: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quer dizer, alguém que está disposto, preparado para perder. Interessante, né? Nós gostamos de ganhar, mas preparados para perder? Já ouviu a expressão? Mas tem que saber perder também. Você não sabe perder. Tem que estar preparado para perder, porque aquele que não estiver preparado para perder, para abrir mão, às vezes esse perder é até deixar de ganhar mais do que poderia ganhar. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. A mulher de Ló perdeu todo um futuro certo que estava pela frente, por uma coisa incerta, porque as coisas que aqui adquirimos, ainda que seja com suor do rosto, como diz a Bíblia, ainda que seja debaixo da bênção de Deus, que Deus permite muitas vezes adquirirmos, creio que os cristãos adquirem debaixo da bênção de Deus, mas nós temos que ter essa visão. Tudo que aqui conquistamos, tudo que aqui nós adquirimos, irmãos, são coisas incertas. Casa é incerteza, dinheiro é incerteza, bens materiais você usa e ficará aqui. Até esse corpo, essa tapera velha aqui, nós vamos usar e ficar aqui. Não adianta se apegar com as coisas aqui, lutar com unhas e dentes para poder defendê-las. Por quê? Porque tudo vai ficar aqui nessa terra. Mas quando o espírito de avareza, que é sério isso, Paulo colocou isso junto com os idólatras, adúlteros, homicidas, efeminados. Paulo colocou isso na mesma galeria dos prostitutos, dos fornicadores. Paulo colocou o avarento ali. E quando o espírito de avareza, irmão, predomina no coração, olha, essa pessoa começa a ficar com os olhos vendados, fechados, quando o assunto é voluntariedade. Ela começa a ficar com seus olhos, sua visão, seus sentidos espirituais totalmente anestesiado. Por quê? Porque o espírito de avareza, ele cega as pessoas, deixa as pessoas completamente sem uma definição exata acerca desses assuntos. Ou seja, ele não consegue ver no sentido agora igreja, coletivo, no sentido de os nossos deveres, obrigações cristãs. Ele não consegue enxergar que a
apenas ser um dizimista na igreja, ainda assim não o faz cumpridor do mandamento de Deus. E muitas vezes nós temos aquele conceito superficial: não, eu já sou um dizimista e eu ajudo na igreja com os meus dízimos. E aí a Bíblia nos mostra que você retém as suas ofertas alçadas, que a Bíblia diz que nos faz, quando retemos, quando encolhemos a nossa mão, tão ladrão quanto se nós não fôssemos dizimistas. E 1 Coríntios 6, versículo 9, está bem diferenciado: os ladrões dos roubadores. E Malaquias 3 diz roubadores, roubamos a Deus. E lá Paulo vem e disse: não erreis, porque os roubadores não terão parte no reino de Deus. Mas o espírito avarento muitas vezes coloca uma fita nos olhos, cauteriza a pessoa, e ela pensa assim: eu sou dizimista e isso é o suficiente. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Eu estou falando isso aqui nessa noite, sabe por quê? Eu me preocupo muito com sinais. O irmão Branham diz assim, o menor de todos os sinais que aparece é o suficiente para o cristão ouvir a voz de Deus. Eu estava deitado, dormindo uma madrugada dessas, e de repente eu escutei uma voz que disse assim: você quer fazer muitas coisas só com dízimo, diga ao povo para não me roubar nas ofertas alçadas. Eu quase caí da cama de susto. Fiquei relutante para não falar, mas eu estou com um temor no meu coração, porque Deus disse assim, diga ao povo para não me roubar nas ofertas alçadas. Deus disse para mim: você quer fazer muitas coisas para mim apenas com os dízimos, diga ao povo para não me roubar nas ofertas alçadas. Isso ficou no meu coração, me causou um temor, irmão. Me causou temor, porque o espírito avarento, quando pega um crente, uma pessoa, ele não admite ser um ofertante. Ele admite ser um dizimista, porque o irmão Branham diz que dízimo é dever, é obrigação de um cristão. Eu não quero ler tantos parágrafos para não nos delongar aqui. Ele admite porque o profeta disse. Ele admite porque a Bíblia é enfática em dizer. Mas o mesmo profeta e a mesma Bíblia que diz que o cristão é obrigação dele ser um dizimista, a mesma Bíblia diz que ele tem que ser um ofertante, oferta alçada. Você sabe o que é oferta alçada? Quantos aqui sabem o que é oferta alçada, irmãos? Puxa, poucas pessoas sabem o que é oferta alçada. Talvez é porque nós não pregamos, falamos muito sobre isso. Oferta alçada é oferta levantada, é oferta que você coloca em um lugar mais alto. Oferta alçada é oferta solicitada por um fim, por uma necessidade em especial que surge no tabernáculo, que é de participação e direito de todos, porque a igreja ela é de todos nós. E a Bíblia nos mostra que oferta alçada é uma oferta levantada para um fim específico que nasceu no coração de Deus, como o tabernáculo do deserto. Nasceu no coração de Deus que o tabernáculo fosse instituído. E quando nasceu no coração de Deus, Deus disse: diga ao povo que me traga ofertas alçadas para a construção do tabernáculo e para todos os utensílios e todas as mobílias do tabernáculo. Isso são ofertas alçadas do princípio do padrão bíblico e dentro da visão do profeta, irmão Branham. Se tem uma origem bíblica e tem um endosso do profeta, não me importa estudozinhos de incrédulos, desviados, apostatados da internet, porque hoje as pessoas estão comendo muito lixo na internet, estão se tornando incrédulos e se desviando do princípio que se originou na Bíblia e do endosso do profeta. Se o profeta falou, irmão, nós cremos ou não cremos no profeta? Temos que crer no profeta para tudo. Quando ele fala de uma transformação, você diz amém?
Quando ele fala de uma cura, você diz amém. Quando ele fala de um arrebatamento, você diz amém. Então, quando ele falar de dinheiro, você também diga amém, Senhor. Abra a minha visão e o meu espírito para ter plena compreensão acerca disso, para estar alinhado com a palavra e o Espírito Santo de Deus concernente a todos os assuntos, porque eu não quero nenhuma forma de embaraço na minha vida naquele dia. Dinheiro é laço, é embaraço. Se você não recebe o novo nascimento, irmão, só vai apreciar esse assunto: dízimos, ofertas voluntárias, salva, ofertas alçadas, levantada para um fim específico, aquele que tem uma verdadeira experiência com Deus na mensagem, porque do contrário, será um morcego dentro da igreja. Mas é uma realidade incontestável, que não tem como fugir dela. Não podemos roubar ao nosso Deus, irmãos. E não podemos nos acomodar, porque na mensagem, às vezes, é até por nós darmos muito ênfase só acerca de dízimos e dízimos e dízimos, mas você tem que saber que a oferta, ela tem um significado até maior do que o dízimo, quando Deus a institui e a levanta. Por quê? Porque o dízimo é um dever, dízimo é uma obrigação, dízimo é a 10ª parte, é 1/10 que você tira. Isso está estabelecido e não tem como mudar o padrão estabelecido por Deus. Mas a oferta, quando Deus a solicita, isso vai apenas mostrar o apreço que você tem pela obra, o carinho que você tem pela obra, por aquilo que a sua igreja e ministério está tentando fazer para o Senhor, aonde tem a tua representação, quando o teu coração se abre com respeito àquilo. A oferta mostra o espírito voluntário. Quando não somos, isso mostra que não somos voluntários. E se não somos voluntários, nós não conseguimos ainda, concernente pelo menos aquele assunto, nos alinhar com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Precisa ser tratado. Precisa ser considerada essas coisas. Essa voluntariedade que o cristão tem a oportunidade de manifestá-la, quando o assunto é oferta voluntária e também oferta alçada. O dízimo vai apenas mostrar o quanto queremos cumprir o seu mandamento, o requisito que ele estabeleceu. Isso até muitos infiéis são dizimistas. Mas a oferta voluntária e a oferta alçada vai revelar amor, gratidão, voluntariedade, ou irá revelar a avareza. E a avareza vai levar aquele homem, aquela mulher. Irmãos, isso aqui fere diretamente o assunto família. Famílias padecerão ou viverão bons momentos concernente às bênçãos de Deus, o abrir as janelas do céu, dependendo de como elas agirão diante disso. Quando se está ungido pelo Espírito avarento, no entendimento, você vai reter para ti aquilo que deveria ser liberado para Deus. Quando se é avarento, reterá para o empregado aquilo que deveria ser dele. Quando se é avarento, reter-se-á ao governo aquilo que é dele, César, o que deveria ser entregado a ele. Quando somos avarentos, reteremos para nós aquilo que deveria ser entregado para Deus, seus santos dízimos, suas ofertas voluntárias e suas ofertas levantadas. Abra a Bíblia, Provérbios capítulo 11, para você ver o que eu estou querendo dizer aqui. Provérbios capítulo de número 11. Provérbios 11, verso de número 24. 11, 24. Deixa isso descer no seu coração. Não estou dizendo isso
para que eu possa ter mais dinheiro. Tire esse pensamento sujo da tua mente, isso é o diabo. Até porque ofertas alçadas, não cai um centavo no bolso do pastor. Ofertas voluntárias, temos uma administração, não entra um centavo no bolso do pastor. Dízimos, olha lá se entra 40% nos bolsos dele, olha e lá. E temos testemunhas que trabalham aí, idôneas. Estou falando isso porque eu estou interessado em uma igreja que tem voluntariedade no seu coração e prazer e alegria de cumprir a palavra. Oh Deus, eu estou temeroso em minha alma. Dá-nos prazer e alegria para cumprir a tua palavra, Senhor, concernente a qualquer assunto. Provérbios 11, versículo de número 24, a Bíblia diz assim, ó, são duas traduções. Alguns há que espalham, algumas traduções vão dizer, alguns há que dão, que doam, alguns há que espalham, alguns há que distribui, quer dizer, não retém, não é avarento, o avarento só retém. Alguns há que espalham, que distribuem, e ainda se lhes, o quê? Acrescenta mais. Quando Deus vê que você dá, fica tranquilo, é coisa de Deus. Acrescentar mais, repor e multiplicar, derramar bênção tal, como diz a Bíblia, boa medida. Acrescenta mais. Aí a Bíblia diz aqui, ó, e outros, são dois tipos de pessoas, e outros que retém mais do que é justo. Retém mais do que é justo, mas é para a sua perda, é prejuízo reter o que é de Deus. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Está vendo? A generosidade engorda. Esse engordar a alma, compreende-se Deus dando mais, porque não há uma só pessoa que confie e invista em Deus que ficará sem resposta. Você nunca faça esperando resposta, mas é uma lei estabelecida pelo Senhor. Se você espalhou, distribuiu, deu com liberalidade, como diz a Bíblia, se você não foi avarento, foi voluntário em teu coração, é Deus quem disse que te dará boa medida. É Deus quem disse isso. Teve um obreiro abençoado, talvez disse sem pensar, falou, você é doido, gastar um absurdo desse com rádio. Eu pensei, doido é ele que pode gastar mais do que isso e não gasta. Doido é eles que podem fazer muito mais e não fazem. Quando se quer fazer, se faz com pouco. Mas vamos aqui caminhando, irmãos. Acabamos de ler, agora abra em Lucas, capítulo de número Lucas capítulo 6, deixe-me ver aqui, 6, isto, 6. Nós às vezes enfatizamos muito dízimos e esquecemos das ofertas que deveriam ser levantadas para esses fins específicos. Como o irmão Brana, por um tempo também, quando principiou o seu ministério, quando não tinha a plenitude da revelação, porque foi brilhando mais e mais, ele também achava que isso não era necessário, e ele disse assim, como eu errei. Ele disse, como eu errei. Eu achava que estava fazendo algo bom, eu estava fazendo algo bom para a minha reputação, eu estava fazendo algo bom para o meu nome. Olha que igreja maravilhosa, que pastor maravilhoso, ele não fala de dinheiro, ele não nos importuna com isto. É uma maneira de ser egoísta. Eu não vou falar porque vai me dar prestígio.
E aí quem padece é o povo. Por quê? Porque o povo não investe em Deus. E não espalhando, distribuindo e dando Provérbios 11, 24, não se ajunta mais. Mas aquele que espalha, aquele que doa, aquele que compreende isso, Jesus disse no verso 38, capítulo 6 de São Lucas: dai, abriram aí? Lucas 6, 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Isso é Deus. Agora, Deus vela ou não vela sobre a sua palavra? Você já teve experiência sobre isso que eu estou falando? Deus velando sobre a sua palavra? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Como é que você mede a obra? Como é que você mede finanças na igreja? Como é que você mede? Qual é o seu critério para ofertar quando a salva passa? Como é que você mede a solicitação de uma oferta alçada na tua igreja? Esse é o teu tamanho. É assim que está estabelecido na palavra. Louvado seja Deus. Você pode dizer louvado seja Deus? Louvado seja Deus. Eu digo louvado seja o Senhor. Cuida de nós em todas as coisas, Senhor. Cuida de nós em todas as coisas. Isso aqui é um assunto extremamente importante para estarmos debaixo da bênção de Deus, livres deste espírito avarento que faz carne queimar. É isso mesmo. Cuida de nós, Senhor. Ele cuida mesmo de nós. Ele cuida do seu povo. Abra em Êxodo capítulo 35. Não precisa de ler ainda, mas eu não quero falar sobre dízimos. Vocês creem em ser dizimista? E boa parte da igreja aqui, boa parte é dizimista. Mas é uma falta nossa, ofertas alçadas. É uma falta que muitas vezes nós cometemos. Muitas vezes nós não entendemos. E às vezes surgem tantas conversas. Eu, por exemplo, vim de uma igreja maior um pouco, onde há uma arrecadação muito maior. E às vezes, quando se falava de oferta, alguém logo dizia assim: mas uma igreja rica dessa levantando oferta? Para que isso? E não dá para fazer tudo com os dízimos? O que esse pastor está pensando da vida? Porque o povo é o povo em todo lugar. Mas oferta? Não há necessidade? Olha, não é questão de há ou não há, é a questão de obediência a Deus. Irmão Branham diz aqui, palavras do nosso mensageiro, ele nos fala na mensagem uma libertação total. Não sei se já tem ela no português, mas a mensagem uma libertação total. O profeta irmão Branham diz assim: nós fomos fazer algumas reuniões no Canadá, e o profeta disse: as reuniões foram boas, mas eu observei que lá era uma igreja muito rica e não se levantou a oferta. Aí o profeta disse: isto não foi muito bom. Aí ele diz assim: as reuniões foram ótimas, mas por que não levantamos uma oferta? Aí ele disse assim: eu não importo se a igreja vale 100 bilhões de dólares, você continuará devendo isto a Deus. O levantar uma oferta, isto é parte da adoração de uma igreja. E falando do rotineiro, o cotidiano da igreja, o irmão Branham diz na mensagem Ordem da Igreja: sempre deveremos isto a Deus.
A oferta faz parte da nossa adoração. Ensine os filhos a serem ofertantes, irmãos. Criemos hábitos, bons hábitos de ofertar na casa de Deus, porque isso tem valor, tem representação. Faça com alegria. Irmãos, uma igreja onde o povo é apenas dizimista, a coisa pode até andar estruturalmente, materialmente, evangelisticamente, funcionalmente, equipamentos e etc., mas andará a passos de tartaruga. Andará a passos de tartaruga quando o coração não se abre para ser um ofertante. E eu estou falando isso porque isso é uma falta dessa igreja, uma falta nossa. E não dessa igreja, uma falta das igrejas na mensagem pelo Brasil, porque criou-se o estigma de que não se pode falar de dinheiro na igreja, porque o mundo religioso escandalizou o evangelho falando de dinheiro, mas nós não somos o mundo religioso, nós somos a mensagem, da mensagem, nós somos o povo da Bíblia que tem revelação do que está falando. Somos o povo que tem responsabilidade administrativa em tudo que Deus coloca em nossas mãos. Sabemos para onde vai, conhecemos os seus fins, porque temos um profeta. Irmão Brana disse: você continua devendo isso a Deus, mas privaram o povo daquilo. Irmão Brana diz assim, não digo isso porque quero dinheiro. Vocês sabem o quanto tenho estado contra dinheiro e coisas como esta. O profeta diz aqui, eu tenho estado contra isso. Não digo isso porque quero dinheiro, digo isso porque é princípio bíblico. E que Deus observa. Você crê que Deus observa cada um dos nossos passos? Cada um dos nossos atos, Deus observa. Por que esse povo religioso, denominacional, muitas vezes são abençoados materialmente? Não duvide, quando ele diz, dei e recebi, dizimei e recebi, ofertei e recebi, fiz propósito, não duvide. Deus vê aquilo que fazemos para Ele. Se Ele viu um dinheiro sujo de uma prostituta, como ouvimos, que serviu para comprar um óleo, um perfume caríssimo e ungí-lo, se Ele viu aquilo como uma boa obra, imagine teus dízimos e tuas ofertas. Santos dízimos, santas ofertas, para santos fins, propósitos e objetivos estabelecidos por Deus. Deus vê. Brana diz assim, desde que nos coloquemos em uma reunião, estamos prontos para recolher a oferta. Quer dizer, isso faz parte. Oferta voluntária, ofertas alçadas fazem parte. Se não fizesse, não estaria aqui dentro da palavra. E se está dentro da palavra, deve ser ensinado. Não há por que ter receio. Irmão Brana diz aqui na mensagem, ordenação de diáconos. E agora, enquanto eu entrava agora mesmo, o meu irmão e Billy, e alguns que estavam de pé ali, me disseram que havia fundo adequado. Isso aqui é muito decisivo. Me disseram que havia fundo adequado, suficiente para pagar todas as dívidas. Eles pagaram o aluguel da igreja, não é o nosso caso. Nós temos que pagar o Molarcom. E o jornal, que é o evangelismo. E os zeladores da igreja, que é quem limpava a igreja. E a música, porque era uma campanha, eles tiveram que deslocar músicos de outro lado da nação para poder vir cantar e ajudar naquela grande campanha evangelística. Então patrocinaram a hospedagem, a passagem, a despesa, a comida do povo, porque não tem nada sem patrocínio. Cada pessoa que você vê subindo aqui é dispendioso, que vem de fora.
e a música, e todos os anúncios dos jornais, programas de rádio, tudo foi pago, até esta noite, porque as pessoas ofertaram. Ofertaram. Anda mais rápido, cresce mais, os resultados aparecem com mais agilidade, porque nós não temos mercenários no púlpito. Aí o profeta disse: eu sempre tentei conservar, como vocês sabem, a minha reputação sobre o dinheiro. Nós não temos o hábito de fazer algumas coisas assim. Se não há o suficiente para cuidar das coisas, então eu tiro uma oferta de amor para que a igreja ajude a pagar as nossas dívidas. Isto aqui é a mensagem ordenação de diácono. Essa você deve ter. É uma que veio da voz de Deus, uma mensagem muito fininha, onde Mombrana tomou o culto quase todo ordenando obreiros e ordenando diáconos. Então aí ele entra em assuntos de dízimos, mas isso aí nós já estamos carecas de saber, que um cristão deve ser um dizimista, não deve encolher a sua mão. Nosso assunto aqui é ser ofertante, ofertas alçadas, que foi estabelecida mesmo antes do dízimo. Roubamos a Deus naquilo que foi estabelecido mesmo antes do dízimo. Para começar a história, irmão, a oferta começou a ser oferecida a Deus, porque a oferta não é oferecida ao pastor, é oferecida a Deus. Ela começou a ser oferecida a Deus desde lá do livro de Gênesis. Até Caim, a semente do diabo, entendeu que tinha que dar oferta. E tem crente que não entende. Até Caim, a cabo de alguns dias, levou uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Depois Abel levou uma oferta ao Senhor do fruto da terra. E depois Noé levou uma oferta ao Senhor após o dilúvio. E Abraão levou oferta ao Senhor. E todos levaram oferta ao Senhor. E quando surgiu a necessidade de arrebanhar o povo em um lugar, em um tabernáculo, quando surgiu a necessidade de organizar a oferta, o sacrifício, o culto a Deus, então Deus passou com uma mensagem entre Israel. Êxodo capítulo 35, está aberto aí, onde eu pedi para vocês abrirem. Êxodo capítulo 35, versículo 20, olha para você ver, ó, o cabeçário, olha o que diz o cabeçário do texto: a prontidão do povo em trazer ofertas. Irmãos, só esse tópico aqui já é glorioso. A prontidão do povo em trazer ofertas. Ofertas. Faça um propósito com Deus, com você mesmo. Senhor, eu não vou ser mais um miserável. Eu vou levar a minha oferta ao Senhor. Eu não vou passar um culto sem dar oferta. Eu vou ter prontidão, tal como tenho para ser dizimista, terei-o para poder ser ofertante. Porque a lei é só uma sombra. Então toda a congregação, versículo 20, dos filhos de Israel saiu de diante do Senhor, ou saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração, o quê? Moveu, foi tocado. O problema é que muitas vezes não somos movidos e tocados. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu e trouxe a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas, se levantou uma oferta ao Senhor para trabalhar na obra, para investir no serviço que tinha que ser feito. Por quê? Porque se ficar tudo só em cima de dízimo, não se engana, sobrecarrega, como eu disse, vai, porque o pastor tem voluntariedade, vai, porque ele é o principal interessado de ver a coisa acontecer, andar, fluir, vai, porque ele é o principal interessado que tem uma chama no coração e quer a sua voz anunciando a mensagem.
Vai porque tem prazer quando vê alguém visitar a igreja, porque tem prazer quando mergulha alguém nas águas. Vai porque tem prazer de ver a obra sendo feita em outros lugares. Porque não se engane, irmão, Deus vai fazer muita coisa aí, como eu tenho dito, desde a virada do ano, e vocês verão e testemunharão o que Deus irá fazer ainda aí. E Deus não está limitado a barreiras, a fronteiras, a limitações humanas. Deus quer ver acontecer. Verso 22, diz assim, ó: e assim vieram homens e mulheres, todos, o quê? Dispostos de coração. Dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Ouro era o dinheiro que tinha. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres, o quê? Hoje nós ouvimos sobre a mulher sábia de manhã. E todas as mulheres que eram sábias, olha para você ver, de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Quando elas não podiam trazer da madeira, da ouro, daquilo que os homens podiam, sabe o que elas faziam? Usava isso aqui, começou a trabalhar com as próprias mãos, porque elas também queriam ter parte naquilo. Elas também queriam seu nome no memorial. Elas também queriam ver a sua cor, o seu investimento no trabalho. Agora tem mulher que, em vez de ser sábia, para ser aberta, para ser ofertante, ela muitas vezes ainda atrapalha o homem a ser. Não, mas se dizimar, mas se ofertar, se ajudar, vai nos atrapalhar. Olha para você ver, que loucura, que falta de amor por si, que falta de amor pelos filhos, que falta de amor para com a obra, que falta de entendimento, sabedoria diante da causa. Trabalharam, versículo 26, e todas as mulheres cujo coração se moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas, os que podiam, pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. E eu creio que nós muitas vezes roubamos a Deus nisso aqui. 30, depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifícios de pedras, para engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em toda a obra esmeralda. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e mais engenhosa, e a do bordador em pano azul,
e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário. Então tenha isso em mente, oferta é exclusivamente para o serviço do santuário, 100% voltada para o serviço do santuário, para que tenha participação voluntária, espontânea, para que tenha o gesto de gratidão de todos que a fazem. Versículo 2: porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada, toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço, enfatizando de novo, do santuário, para trazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária, ainda da oferta alçada, ainda trazia diariamente suas ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz o quê? Muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Quer dizer, eles deram mais do que necessitava. Na lei, sangue de touros e bodes, sem conhecer o grande e profundo amor de Deus, como nós conhecemos o grande e profundo amor de Deus, eles conseguiram fazer muito mais do que se exigia. E nós, na graça, que conhecemos e temos o que temos, e nos beneficiamos todo dia pela graça de Deus, que poderemos fazer para demonstrar nosso apreço a Deus, a sua igreja, a sua obra? Mas segue o texto dizendo assim, então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Quer dizer, a fase da oferta alçada passou. Oferta alçada é uma fase, de quando em quando se levanta. E mesmo assim, quando se levanta e dá oportunidade de cumprir as escrituras e demonstrar o que tem por dentro, muitos ainda, Provérbios 11, 24, retém até aquilo que não lhe é justo. Irmãos, quem é que não tem condições de dar uma oferta mensal de R$20 na igreja? Estou falando de uma oferta alçada mensal. Senhor, aqui está o meu dízimo, estou entregando ao Senhor, mas aqui também está a minha oferta alçada, porque eu sei que a igreja tem suas responsabilidades, tem os seus anseios, tem a sua visão de futuro, do que tem, deve, precisa fazer. Estava conversando mais o Marcos aqui, nós olhando, né, irmão Marcos, as nossas necessidades como igreja aqui. Precisamos de microfones novos, precisamos de caixas de som novas, porque boa parte desse som é só resto que veio de outra igreja, não servia mais tanto para outros usarem. Precisamos de nos reestruturar. Um computador para fazer uma gravação de qualidade, aproximadamente R$5.000. Um aparelho que o Marcos me enviou ali para fazer gravação, aproximadamente R$6.000, para poder criar uma gravação de qualidade. Quer dizer, necessidades de uma igreja que fará o mínimo para servir. Eu estou falando de o mínimo, eu estou falando de coisas simplórias.
Pastor, temos que comprar um computador, 5 mil. Pastor, temos que comprar um aparelho para gravar, 7 mil. Pastor, precisamos de alguns microfones, 5 mil. Pastor, precisamos de alguns retornos, 2 mil. Pastor, precisamos de uma mesa, 10 mil. E aí, se fosse olhar as nossas necessidades para terminar o que nós começamos, se você precisa de 50 mil, mas aonde está o espírito voluntário para poder ofertar, para poder falar, eu quero ajudar nisso aí, faz parte para mim, me beneficio disto, amo a minha igreja, amo fazer o melhor para Deus. Nós fizemos tudo aqui nessa igreja, irmãos, de maneira simples. Simples, simples, simples. Nós limpamos as paredes, porque não daríamos conta de terminar o que começamos. Nós colocamos um carpete aqui e ali dos mais baratos que existe, porque não daríamos conta de terminar a obra. Irmão Josias improvisou, né, Josias? Fez esse púlpito aqui e nos deu para nos servir aqui, até quando tivermos condição de acabar as coisas como desejamos fazer e desejamos acabar. Nós fizemos um paliativo aqui para congregarmos em um ambiente claro e limpo até voltarmos a fazer o que precisa fazer. Mas olha, Moisés disse assim, ó, sozinho eu não dou conta. Deuteronômio capítulo 1, versículo 9, deve haver voluntariedade. Deve haver fundos para isso. Deve haver participação. Como disse o irmão Brana, os diáconos, os administradores, a junta administrativa da igreja, ouvindo os membros da igreja, chegaram para o irmão Brana e disseram assim, irmão Brana, tem 30 anos que a gente congrega aqui, nós precisamos de uma igreja nova. O irmão Brana disse assim, ó, eu não queria uma igreja nova. E ele disse assim, até porque ele estava crendo que nós não iríamos ficar aqui muito tempo mais. Se eu creio que Deus nos tirará a qualquer momento. E o irmão Brana disse assim, ó, e eu não tenho dinheiro para fazer. Aí eles disseram assim, irmão Brana, nós criamos um método para construir um novo tabernáculo. O irmão Brana disse, qual? As ofertas alçadas. E o profeta disse que eles fizeram um fundo, levantaram ofertas e construíram aquela igreja com as ofertas alçadas, levantadas, que voluntariamente o povo se moveu a ofertar, porque os dízimos que ele recebia, ele comprometeu com missionários, comprometeu com programas radiofônicos, comprometeu com coisas ligadas diretamente ao investimento ministerial, para ir atrás de almas. Quer dizer, eles se moveram a fazer. Nós também temos que nos mover. Amém, irmãos? Que Deus coloque isso no coração de cada um de vocês, porque isso aqui é o espírito da Bíblia. Porque isso aqui é o espírito da mensagem. Isso aqui está em todo o livro sagrado. Abra 2 aos Coríntios, capítulo 9. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Estou lendo no Velho e no Novo Testamento. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Todos abriram? Verso 1, 2 aos Coríntios, capítulo 9. Diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso, o quê? Ânimo. Olha aqui que Paulo disse, eu não preciso de escrever, de falar e de pedir, porque sei da prontidão. Prontidão, você é pronto? Prontidão do vosso ânimo. Que coisa, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, abertos a ajudar, quando sabia que os irmãos de Jerusalém padeciam, ofertas alçadas, vai para Jerusalém.
quando sabia que os irmãos de Acaia padeciam, ofertas alçadas, vai para Acaia. Quer dizer, enviando algo do qual não iria se valer e se beneficiar. E muitas vezes nós encolhemos a mão para enviar, doar, dar algo no qual nós ainda assim iremos nos valer e beneficiar. Será utilizado para o nosso próprio bem. Verso 3: Mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhar. Mas nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória, portanto tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta com bênção e não como avareza. Ele está falando aqui de dinheiro. Ele mandou gente na frente prepará-los acerca da oferta que eles teriam que levantar para poder ajudar. Ele está falando aqui não é de outra coisa, é de dinheiro. Versículo 6: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu vou dar porque preciso e Deus vai me abençoar. Ou então com tristeza: olha, mas eu estou dando esse tanto de dinheiro para a igreja, eu poderia comprar um sapato, eu poderia comprar um carro, eu poderia... Tristeza de coração. Você mesmo bloqueou a bênção que Paulo disse, por bênção e não por avareza. Quando se dá, mas sentindo a dor e a tristeza da avareza, não há nenhum mérito para ti naquilo, não há nenhum benefício melhor com relação àquilo. Porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo proferindo palavras abençoadoras para um povo aberto em doar, dar, ofertar. 9: Conforme está escrito, espalhou, viu lá em Provérbios 11? O que espalha, o que dá, se lhe acrescenta mais. Aí, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém. Está vendo, irmãos? Gratidão é o espírito que se vê, ânimo pronto é o espírito que se vê, alegria, não tristeza, é o espírito que vê. Matar, crucificar, banir todo e qualquer tipo de espírito avarento é o que se pressupõe no texto, não com avareza. E Paulo pegou duro nisso, dizendo que avarentos não verão o reino de Deus. Pense bem. Deus sendo mal entendido. Bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja. Agora, não corretamente, os dízimos têm que ir a um ministro, isso é certo. Na Bíblia eles tinham uma caixa que colocavam à porta, lá no Velho Testamento, na edificação.
Esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo, daquela oferta alçada. Porém, 1/10 daquilo ia aos dízimos, ia aos sacerdotes. Sim, dízimos não vão para nada mais. E claro que isso aqui é entre aspas, dízimos vai para tudo na igreja. Isso aqui é uma expressão, não vão. Isso é o princípio que Deus estabeleceu. Deveria ter um fim, mas nós sabemos que não tem um fim. Mesmo devendo ter um fim específico por Deus, não há como sustentar isso se não tiver dízimos. Mas o profeta disse aqui, ó: eu conheço pessoas que pagam seus dízimos para uma viúva, e tarará, tarará, tarará. Não dê o dinheiro de Deus para uma viúva. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Aí ele vai entrar sobre assuntos de dízimos. Dízimos nós já somos muito bem instruídos nisso. Aqui nós estamos destacando é isso: a caixa na porta do santuário, a oferta alçada, levantada para um fim específico. Nós levantamos uma oferta aqui para fazermos alguns trabalhos aqui, e não acabamos de fazer, não terminamos ainda de pagar, e eu não sei o que aconteceu com as ofertas. Por quê, pastor? É porque ninguém dá oferta para esse fim. Ninguém entrega uma oferta voluntária ali, ó. Chega ali na tesouraria e diz assim, ó: isso aqui, irmão Alarcon, irmão, te dei uma oferta voluntária que eu estou dando para os investimentos e dívidas e coisas aqui da obra. Essa oferta sendo mencionada ali é guardada, nem passa pela minha mão, nem chega a mim. Entrou ofertas ali que não chegue 1 centavo a mim, nem 1 centavo. Então nós devemos ainda ter essa visão. Estamos em uma fase onde estamos mexendo, estamos parados por circunstância. Por circunstâncias, nós estamos parados para respirar, para sanar contas, dívidas nossas aqui, que estão sob controle, mas debaixo de um sacrifício, sem a participação da igreja, senão pelos dízimos, o que não lhe traz nenhum benefício, porque a Bíblia fala sobre a oferta alçada e a oferta voluntária, como aquela oferta que é abençoadora. Agora, ser dizimista é só cumprir um requisito bíblico, e a Bíblia diz que você repreende o devorador quando você cumpre esse requisito, mas junto com o cumprimento desse requisito, você dá a sua oferta alçada. Aí a Bíblia diz: Deus repreende o devorador. E aí você não entende, às vezes, como numa casa, o pai trabalha, tem orçamento, a mãe trabalha, tem orçamento, o filho trabalha, tem orçamento, todo mundo tem renda, e aí você fala: gente, não tem dinheiro para nada. Parece que tem um devorador ali, então, porque deveria ter. Alguma está vazando, está escoando, reteu. Então a Bíblia diz: ser-lhe atirado, reteu, tentou guardar no saquetel furado, colocou em cima, saiu embaixo. Não, pastor, não temos condição nenhuma de dar oferta na igreja. Ai, gente, uma barra de chocolate é 10, 20 real, um pote de açaí é 15, uma pizza é 20, um sanduíche deve ser 15 ou 20, uma cartela de Trident é 5. E nós enchemos a cara com essas bobagens e não temos dinheiro para ofertar. Não somos sinceros com Deus. O diabo nos engana em nossa administração. O irmão Bran disse, é ditado, mas ele também disse: não coloque o seu chapéu aonde não dá para alcançar. Não dá para ser ofertante mesmo. Queremos colocar o chapéu em um lugar alto. Não retenha o que é de Deus para beneficiar a si mesmo, porque senão você está fazendo um mau negócio. Não estou oprimindo ninguém a dar dinheiro, irmão. Ainda assim, vocês estão livres para seguir como tem seguido até hoje, ao longo desses 20, 30 anos, como tem vindo. Estão livres para poder seguir da mesma maneira, mas é assim que a Bíblia ensina. E eu, como pastor,
não posso ser um falso pregador que escondo de vocês, porque não quero perder prestígio e simpatia de alguém. Eu tenho que falar. Porque eu sei que se uma pessoa captar isto, ela será abençoada e tudo terá valido a pena. Isso aqui que eu ensinei hoje, que não é novidade, mas deveria ser mais batido, abençoar uma pessoa, louvado seja o Senhor, valeu a pena toda a mensagem. Porque eu sei que alguém vai deixar de ficar doente em alguma área da sua vida pela obediência à palavra. Porque sei que alguém vai repreender o devorador para não lhe dar alguns prejuízos pela obediência, observância da sua palavra. Eu sei que alguém receberá sabedoria e capacidade administrativa para não viver essa bola de neve financeira. Deus abençoará. Eu estou dizendo que Deus abençoará, mas porque a Bíblia está dizendo e o profeta está dizendo. Oh Deus, olha aqui, irmãos, quanto eu lembrei aqui. Ó, mensagem cristianismo contra a idolatria. O profeta disse assim, ó: muitos de meus amigos, eles vêm de longe, dos estados de Geórgia, de Ohio. Ele está falando isso no Tabernáculo Brana, que amigos vêm de longe, de Geórgia, de Ohio, do Tennessee, de Illinois, de Missouri, de Michigan, e vem de Chicago, e vem a uma só reunião ao mês do tabernáculo. Isso me faz tão agradecido, ver como essa, e não é só isso, mas quero dizer isso também, não com nenhum interesse fora da palavra de Deus, quase todos eles não só vêm, mas eles vêm uma vez ao mês e trazem seus dízimos e as suas ofertas. Aí ele segue dizendo assim, ó: coloca aqui, neste ministério. Aí o profeta vem e diz assim, ó: estes são os meus amigos leais, e a gente simplesmente não pode esquecer. Uma gente assim nunca será esquecida por Deus. É Deus, irmão. É Deus que não esquece. É Deus que está vendo, é Deus que derrama, é Deus que prometeu derramar a medida. Você só tem que colocar fé para poder exercitar a sua palavra. É a palavra, põe a fé na palavra e a máquina irá funcionar. Coisa, Deus nunca disse, o profeta, esquecerá. Nunca. Aí vai, o assunto não é dízimo. Pague os dízimos e depois as suas dívidas. Está aqui. Mas não é o nosso assunto. Nosso assunto é oferta. Seja ofertante, viu? Proponha no teu coração, a partir de hoje, irmãos. Eu até te sugeriria um dia no mês, independente das suas ofertas voluntárias do dia a dia, as nossas aqui, que têm os seus fins, que ficam aqui. Eu sugeria para você tirar um dia no mês, talvez o dia de você entregar os seus dízimos, talvez no dia da Santa Ceia. Estabelece no teu coração voluntariamente, X, isso aqui cabe no meu bolso, eu vou ser ofertante, vou escrever lá no envelope, oferta alçada, para que o pastor saiba. Pastor não, porque eu não mexo com envelope, não cuido de tesouraria. Para que os homens que cuidam do dinheiro, irmão Tido, irmão Larcon, saiba, é alçada. Alçada não pode pagar água, não pode pagar conta, não pode pagar luz, não pode pagar telefone, não pode pagar gasolina, não pode pagar carro, não pode pagar papel, não pode pagar descartável. Alçada está guardada ali para um fim maior que nós temos, que é melhorar a nossa infraestrutura aqui dentro da igreja, que é terminar aquilo que nós começamos. A minha parte tem me empenhado e me esforçado para fazer. Esforce para fazer a sua, que você vai ver a alavancada que nós vamos dar nas coisas. Se você esforçar para fazer a sua parte,
você vai ver as coisas andarem mais rápido aqui e andarem mais rápido na sua vida, porque é promessa dele. Amém? É isso. O homem, o cristão e o dinheiro. Pense um pouquinho sobre isso. Vamos ficar em pé, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Faço particularmente. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, ninguém abrisse. Tem alguém, talvez você diria, pastor, isso é utopia, todo mundo se enquadra nisso. Tem alguém aqui que é dizimista, ofertante, oferta voluntária, oferta alçada, e ainda assim está passando muita privação financeira? Levanta a sua mão, eu vou fazer uma oração especial por você, porque você já tem sido fiel a Deus. Está passando privação financeira. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, levante as mãos. Você é dizimista, é ofertante e ainda está passando privações financeiras. E às vezes você fala, meu Deus, eu sou um dizimista, um ofertante. O que está acontecendo, Senhor? Tem? Levanta a sua mão que eu vou orar. Senhor, meu Deus e Pai, tem algumas mãos levantadas. Essas pessoas foram muito sinceras com o Senhor, Pai. E eu agora também estou sendo sincero na minha oração. De hoje em diante, após esse culto, e essa expressão através do levantar das mãos, dessas pessoas que levantaram suas mãos, Pai, o Senhor prometeu na Tua palavra que derramaria uma medida recalcada, Senhor, transbordante. Tu prometestes que frearia o devorador, Pai. Tu freias ele dando sabedoria para administrar. Tu freias ele, Pai, diminuindo as enfermidades frequentes. Tu freias ele, Pai, evitando de muitas seduções, de gastos desnecessários. Tu freias ele aumentando a renda do teu filho, da tua filha, Senhor. Nós ainda estamos nesse mundo, Pai, quando o material financeiro não vai bem, há tantas dores, padecimentos, mas Tu és o Deus que observa todas essas coisas. Pai, o Senhor é aquele Deus que parou na igreja e ficou olhando os ricos indo no altar entregar a oferta da sobra, do que não precisava, Senhor. E o Senhor ficou olhando para aquela pobre mulher, indo ao altar, ofertar o que não tinha, mas ela queria fazer parte da oferta também. Ela deu os seus centavos, mas aqueles centavos representou mais do que muitos milhões diante do Senhor. Pai, que o pouco que os Teus filhos dão com sinceridade possam ser multiplicados, Senhor. Deus, que não haja endividados nessa igreja, pessoas enforcadas, sem respirar aqui nessa igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a arcar com nossas responsabilidades, dívidas, despesas diárias, Senhor. Ajuda esses dizimistas, ajuda esses ofertantes, Pai. O Senhor me disse, ensine o povo, diga ao povo para ofertar. Pai, feito estás, como Tu pedistes, Pai. Tenho Te obedecido, Senhor, tenho ouvido a Tua voz, me exposto, até mesmo criando situações, pensamentos, riscos de ser mal entendido, mas eu confio soberanamente na Tua palavra, na Tua vontade perfeita, Senhor, sabendo que o eleito receberá na alma de bom grado e viverá o resultado, a bênção que seguirá, Senhor. Pai, o carro que ele paga ajuda, a casa que pagam ajuda, os planos, desejos do futuro ajuda, são Teus filhos, o Senhor os ama. Pai, que haja pão, que haja água, que haja bênção no lar, que haja saúde, que haja prosperidade, Senhor, contentamento, alegria, prazer, Pai. Deus, que os dízimos que essas pessoas trazem aqui nessa igreja, que me veste, que me alimenta, Senhor,
mas também que é revertido para a tua obra, rádio, evangelismo, aluguéis e tantas coisas para servir o teu povo. Pai, que esses dízimos possam atrair bênção sobre o teu povo, que as ofertas voluntárias e alçadas possam ser de qualidade de espírito, Senhor. A qualidade de espírito, Pai, não está no valor, no quanto a pessoa dá, mas no quanto ela é sincera no que dá, porque o Senhor olha como ela dá e o quanto ela dá, Pai. Se o pouco que ela deu é de qualidade, é de bom espírito, bom grado, a bênção do Senhor tem que acompanhá-lo, Senhor. Não deixa o infiel, não deixa as nações colocar a mão no nosso mosto, no nosso trigo, nas nossas bênçãos. Isso também é nosso, a palavra é nossa, as promessas são nossas, Senhor. Pai, não deixe os midianitas comer o nosso trigo. Os midianistas estão devorando aquilo que é nosso, Senhor. Nós queremos tomar posse do que é nosso, Pai. Nos valer, nos beneficiar, cumprir a tua palavra. Pai, nossa vida, palavras, hinos, orações, mas também nossos dinheiros, Pai, que trazemos à casa do Senhor como sacrifício. Hoje nós não trazemos bolo, farinha, trigo, feijão, arroz, mas trazemos o nosso dinheiro, que representa essas coisas da antiga aliança. Que o nosso dinheiro que trazemos na tua casa, Pai, seja uma expressão de carinho, de amor, de respeito, de consideração, Pai. Dá espírito puro para o teu povo, Senhor. Por favor, não deixa ninguém ser contagiado pelo espírito da avareza, pelo espírito do maldizente, da calúnia, Senhor. Liberta ele, liberta ela, ajuda, Pai. Pai, ajuda estas pessoas em especial que levantaram as suas mãos, e que a bênção da palavra, a bênção do Senhor, a oração da fé as agracie abundantemente nessa noite. Abra as portas as quais eles precisam verem abertas. Dê resposta, Senhor, de um modo sobrenatural. Tu és o Deus que pode mover por detrás das cortinas, dos bastidores dos olhos humanos. Tu podes mover as coisas para acontecer na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que assim seja feito na vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê diz: amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Falamos muito das coisas espirituais, mas não há como ser espiritual sem cuidar de algumas coisas naturais. Isso também é termômetro para definir espiritualidade, quando se está na mensagem, ouvindo, conhecendo o que nós ouvimos e conhecemos. Isso também mede a voluntariedade, o amor, a sinceridade do cristão para com Deus e para com a sua alma. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizendo: quando você oferta, você está mostrando o quanto você valoriza a igreja que você frequenta. Quando você oferta, você mostra o quanto você dá valor no som da sua igreja, no ventilador da sua igreja, nos bancos da sua igreja, nos instrumentos da sua igreja, nos programas evangelísticos da sua igreja, e assim sucessivamente. Deus te abençoe em nome de Jesus e guarde o seu coração para não pecar contra Deus. Vocês que receberam a oração da fé, vá crendo, viu? Creia de todo o seu coração. Coloque sua vida financeira em ordem. Coloque tua casa em ordem. Em nome de Jesus.